Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Regina recebe o teste de DNA e lá diz que Roberta é sua filha. Renata acredita que será difícil se reconciliar com Jerônimo, já que é filha de um assassina. E mais, Josefina procura Roberta no hospital e é rejeitada pela filha. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 27 de janeiro a 31 de janeiro de 2025, de Quando Me Apaixono. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal. Renata diz a Jerônimo que um dia antes de Rafael morrer, recebeu uma ligação dele e ele estava muito mal. Renata diz que no dia seguinte ligaram para a empresa e queriam falar com ela, e era uma pessoa conhecida. Renata diz que relacionou tudo à voz de Rafael. Jerônimo fica pensativo. Renata diz que depois não soube mais nada de Rafael e por isso procurou no bar a mentirosa. Jerônimo fica triste. Renata pede para não se culparem de mais nada, porque a única que teve culpa de tudo ali foi sua mãe. Matias os observa. Honório diz a Adriana que Roberta já está estável e sofreu um pequeno infarto. Adriana lamenta, mas fala que pensou que a doença do coração de Roberta era só chantagem. O telefone de Roberta toca. Adriana o atende. Josefina pergunta quem é que está falando. Adriana diz que Roberta não pode atender porque está no hospital, porque teve um ataque do coração e foi internada. Josefina se preocupa e desliga a ligação. Josefina tem medo de Roberta falecer. Adriana diz a Honório que era uma mulher e a voz parecia a de Josefina, mas não tem certeza de que era ela. Matias diz a Jerônimo que precisa reconhecer que tinha má vontade dele, porque ele tirou dele a mulher que amava e que o fazia feliz, mas também reconhece que o que Josefina fez a ele e ao irmão dele foi imperdoável. Renata diz a Matias que sua mãe é culpada de tudo e também fez muito mal a ele. Matias diz a Jerônimo e Renata que mesmo que Josefina tenha o separado, ela não acabou com o amor deles. Matias diz a Jerônimo que ele esteve com Renata no bem e no mal e sempre a apoiou. Matias diz que Renata não merece uma mãe como Josefina, e ele diz que para Renata ficar protegida, precisa dos dois. Renata diz a Matias que o ama, e agora precisa dele mais do que nunca. Jerônimo aprecia que Matias queira recuperar a amizade deles. Os dois fazem as pazes e se abraçam. Renata abraça os dois. Eles são felizes. Augusto bebe vinho e continua tentando ligar para Renata. Adriana atende o telefone de Roberta. Ela diz a Augusto que ele tem insistido muito em ligar para Roberta, mas ela teve um ataque do coração e foi internada. Ele pergunta de Renata. Adriana diz que ela está com Roberta no hospital. Augusto pergunta se Jerônimo está com Renata. Adriana finge que seu pai está lhe chamando e desliga. Josefina liga para a funcionária do hospital e suplica que ela lhe dê uma informação sobre Roberta, sua filha. A assistente diz à enfermeira que a mãe de Roberta quer falar com ela. Regina e Gonçalo chegam ali e escutam tudo. Gonçalo pega o telefone. Josefina pensa que é o doutor. Gonçalo diz a Josefina que por culpa dela, Roberta sofreu um infarto. Gonçalo chama a Josefina de assassina e diz que eles já sabem que ela é na realidade. Ele pergunta aonde ela está. Josefina pergunta se Roberta está bem. Gonçalo duvida que Josefina se importa com a saúde de Roberta. Ele chama a vadia de monstra e ressalta que já sabe que ela tentou matar sua irmã. Josefina fica furiosa, desliga o telefone e repete: "Maldita Constança!" Regina está preocupada. Jerônimo, Matias e Renata chegam ali. Gonçalo diz que Josefina ligou para perguntar de Roberta. Matias diz que alguém deve ter informado Josefina de tudo o que está acontecendo. Renata se preocupa. Gonçalo diz que falará com Honório para avisar a polícia sobre essa ligação. Adriana liga para Renata e diz que Augusto sabe que ela está com Jerônimo e está tratando de localizá-la. Josefina se pergunta o que alterou Roberta, o que provocou o infarto nela. Josefina ouve o carro de polícia. Ela olha na janela e vê o carro passando perto do hotel onde ela está. Josefina decide ir embora do apartamento com medo de ser pega pela polícia. A Adriana diz a Renata que Augusto estava chateado e com ciúmes. Renata pergunta como Augusto sabe que Jerônimo está com ele. Adriana diz que não sabe. Renata crê que Augusto foi intuitivo e pensou que Jerônimo estava com ela ao ver que ele viajou.
Regina está afetada e diz que seu marido morreu de infarto. Ela quer pegar um pouco de ar. Gonçalo pede para o Matias ir descansar. Matias diz que depois irá e está preocupado com Renata e Roberta. Gonçalo e Matias comentam sobre Renata e Roberta. Augusto diz sozinho que o imbecil do Linhares deve ter ido se fazer de vítima para Renata. Renata pede perdão pro Augusto por não ter o atendido. Augusto diz que não a encontrava em nenhum lugar e por isso ligou para Roberta. Augusto diz que está incomodado por ela não tê-lo avisado que Jerônimo estava com ela. Augusto revela a Renata que Jerônimo estragou sua produção de vinho e pergunta como ele se justificou para ela. Renata diz que não sabe do que ele está falando e diz que Jerônimo veio lhe dizer que sua mãe foi a assassina de Rafael. Augusto diz que ela podia tê-lo avisado, mas Linhares se aproveita de todos os momentos para ir atrás dela. Renata não aguenta as cenas de ciúmes e desliga. Jerônimo pede perdão a Regina, mas diz que ela está alterada demais e entenderia a reação dela se fosse Renata quem estivesse internada. Regina diz que já usou o dinheiro que ele emprestou e quando suas propriedades forem vendidas, entregará para ele o valor. Regina diz a Jerônimo que a mulher que roubou sua filha é Josefina Monterrúbio. Jerônimo diz que então Renata ou Roberta é a filha dela. Regina confirma. Ele a abraça. Josefina se disfarça. Ela pega um táxi e decide sair para se esconder em outro lugar. Jerônimo diz a Regina que a filha dela deve ser Renata. Regina diz que pensou nisso, mas pelo problema do coração, deve ser Roberta. Ela diz que em alguns dias sairá das dúvidas, porque já pediu para fazerem os exames. Jerônimo diz que adoraria que a filha dela fosse Renata. Regina diz que para ela seria mais fácil ganhar o coração de Renata, mas se Roberta é sua filha, não pode julgá-la. Regina vai até o pai. Gonçalo diz que Jerônimo e Regina saíram e pediu para o Matias descansar. Renata, que na verdade é Regina, agradece ao pai por estar com ela. Ele diz que sempre estará com ela. Renata diz que sente que seu mundo está desmoronando porque nem sabe quem é. Ele diz que ela é Renata Monterrúbio, uma mulher forte de caráter. Renata diz que tudo isso que está acontecendo, ele diz que Josefina fez mal demais para eles. Gonçalo pede que ela não perca a fortaleza. Renata abraça Gonçalo. Regina e Jerônimo olham eles. Mais tarde, Josefina chega ao hospital, disfarçada, com uma roupa diferente e uma peruca. Ela vê Gonçalo dormindo ao lado de Regina e Jerônimo, e Renata também. Josefina tem vontade de matar os quatro, mas sai. Renata acorda e vê seu pai dormindo ao lado de Regina. Josefina pede ajuda à enfermeira para ver Roberta. Josefina suborna a enfermeira e dá muito dinheiro a ela, para ela deixá-la ver Roberta. O doutor informa Regina, Gonçalo, Renata e Jerônimo que Roberta passou bem a noite e está estável. Ele diz que em 2 dias Roberta poderá voltar para casa. Renata agradece a Regina por tudo, pelo apoio dela e solidariedade. Regina diz que ela não tem o que agradecer, porque ela e Roberta poderiam ser suas filhas. Renata diz que se sua mãe tivesse o coração de Regina, seria melhor e estaria melhor. Gonçalo diz a Regina que pensou que ela diria a Renata tudo. Ela diz que vontade não lhe faltou, mas tem que ter paciência. Isidro e Inês chegam e se juntam a Gonçalo e Regina. Josefina consegue entrar no quarto de Roberta com a ajuda da enfermeira. Roberta está dormindo. Josefina a chama. Roberta pergunta o que ela faz ali. Roberta pede que a mãe saia. Roberta grita e pede que ela saia da sua vida, porque já sabe que ela matou Rafael e é uma maldita assassina. Ela grita para a vadia sair dali. Josefina pede que ela escute. Roberta surta e grita para a mãe sair dali, porque a odeia com toda a sua alma. Roberta chora e diz que não se importa se descobrirem ela. A enfermeira chega ali. Roberta pede que ela chame a polícia e o doutor. Josefina sai correndo. Roberta sofre. Carlos e Matilde estão ansiosos, pois faltam poucos dias para se casarem. Matilde agradece a Carlos por ele preferi-la antes que qualquer outra na vida. Eles se beijam e Karina observa os dois. Aurora corre até Lázaro e tapa os olhos dele. Lázaro fica surpreso ao rever a Aurora de volta. A Aurora diz que tem um assunto pendente e veio resolver. A Aurora diz a Lázaro que está muito feliz de vê-lo e ele está muito bem. Ela agradece e diz que ficará poucas horas ali.
A enfermeira chama os familiares de Roberta Monterrubio. A enfermeira diz que é urgente a presença de Gonçalo no quarto de Roberta. Regina se aflige. O doutor examina Roberta. Regina e Gonçalo chegam lá. Roberta chora muito e diz ao pai que sua mãe esteve ali. Roberta abraça o pai e diz que não quer voltar a ver Josefina nunca mais. Gonçalo pede que ela se acalme. Regina sofre com a dor de Roberta. Jerônimo e Renata estão andando. Ele pretende ficar ali, até tudo se resolver. Jerônimo vê Josefina andando por ali e conta para Renata. Os dois correm até a vagabunda, mas ela pega um táxi e vaza. Marina informa ao tio que em uns dias se mudará para a casa que alugou. Marina diz ao tio que será melhor assim. Severino lamenta a partida da sobrinha. Marina diz que Jerônimo foi para a capital resolver coisas com Renata e a filha. Marina se despede do tio. Ela percebe que ele está quente, com febre. Ele diz que desde a noite não se sente muito bem e sente dor nas articulações e no corpo e acredita que pegou uma forte gripe. Marina diz que ele devia ter avisado ela. Ela pede que ele a acompanhe até o consultório para examiná-lo. Severino diz a Marina que adora tê-la ali, mesmo que não apoie a relação dela com Jerônimo. Renata diz a Gonçalo e Regina que acabaram de ver Josefina saindo. Eles dizem que Josefina esteve no quarto de Roberta e ela teve que tomar um tranquilizante para se acalmar. Jerônimo diz que não pode acreditar que a assassina de seu irmão esteve tão perto e não notaram. Gonçalo diz que de imediato ligou para a polícia. Jerônimo diz a Gonçalo que quer essa mulher na cadeia. Gonçalo concorda com o mesmo. Renata sofre ao escutar tudo isso, já que é filha da assassina. A Aurora liga para Augusto e pergunta como ele está. Ele estranha a ligação dela. A Aurora diz a Augusto que precisa vê-lo. Ela diz que está no Vale de Guadalupe e tem algo importante para ele. Ele pede que ela venha à fazenda, pois Renata não está. Ele afirma que vai se casar com Renata em algum dia. A Aurora diz para ele vir ao povoado. Roberta diz ao pai que Josefina não conseguiu falar nada e tinha tanta raiva que pediu para ela sair. Renata diz que Josefina já sabe que a polícia está a procurando. Roberta diz que não entende porque Josefina veio vê-la. Renata diz a Roberta que Josefina a ama e, apesar de tudo, se importa com a saúde dela. Gonçalo pede ao comandante para colocar seguranças em todo o hospital para vigiarem o local. Roberta tem medo da mãe fazer algo com ela e pede ajuda ao pai e à irmã. Gonçalo pede que ela não se preocupe, porque encontrará um lugar para ela ficar bem. Josefina sofre e se pergunta como descobriram que ela matou Rafael. Josefina diz sozinha que Roberta jamais devia ter descoberto isso. Josefina não aguenta o ódio e o desprezo de Roberta. Jerônimo diz a Regina que nunca odiou tanto uma pessoa em sua vida como odeia Josefina. Regina o entende. Jerônimo diz que Josefina é astuta e retorcida com a consciência. Regina diz que é muito difícil pensar que existem pessoas tão ruins assim. Jerônimo segue dizendo que torce muito para Renata ser filha dela. Regina diz que sabe que para ele seria importante que fosse Renata, mas pede que ele não crie ilusões. Jerônimo fala que ela e Renata são muito parecidas. Regina diz que também sente mais empatia por Renata, mas acha que sua filha é Roberta, devido a todas as coisas. Augusto vai ao encontro de Aurora. A Aurora pergunta a Augusto se ele gostou da vingança dela. A Aurora se lembra de quando foi ao barraco dos tanques de vinho de Augusto e mexeu nas torneiras dos tanques para estragar o vinho. Augusto fica chocado. A Aurora diz a Augusto que veio dizer tudo a ele, para ele não pensar que era Jerônimo. A Aurora diz que queria atacá-lo onde mais doesse e ele não usaria ela à vontade. Ele enforca a Aurora. Lázaro vai até a moça. Augusto sai. A Aurora diz que Augusto tentou matá-la e chora muito. A Aurora abraça Lázaro. Ele diz que não vai permitir que ninguém faça mal a ela. A Aurora diz a Lázaro que foi ela quem estragou o vinho de Augusto, que era da uva da Fazenda Bonita. Regina diz a Jerônimo que concorda com ele, que só com Renata, não sendo filha de Josefina, saberia o motivo de todos os maus tratos. Jerônimo diz a Regina que isso ajudaria Renata a não se sentir vinculada a uma mulher maluca. Regina diz a Jerônimo que se ele quisesse voltar com Renata, esse seria um impedimento. Renata escuta eles conversando. Jerônimo se incomoda pela mulher que ama ser filha de uma assassina, de uma mulher cheia de maldade, inveja e ódio. Ao escutar tudo em pensamento, Renata diz: parece que sempre haverá coisas que nos separem, Jerônimo.
O doutor diz a Honório que a recuperação de Constança é impressionante e Constança ficou mais tranquila quando eles souberam a pessoa que a atacou. Honório fica tranquilo e feliz. O doutor diz que os espera amanhã no hospital para começarem com a reabilitação e em breve tudo se ajeitará. Jerônimo diz a Regina que o afeta muito saber que Renata é filha de uma assassina e por isso preferia 1000 vezes que ela fosse filha dela. Ele diz que pelo amor de Renata está disposto a aceitar tudo. Regina diz que espera que Renata faça o mesmo e que eles voltem a ficar juntos. No manicômio, Branca, safada, seduz o doutor. Ela diz que vai ter relações se ele deixá-la fazer ligações. A múmia telefona para Honório. Branca diz: "Oi, meu amor." Honório pergunta o que ela quer. Branca diz que quer se fazer presente para ele não esquecê-la. Honório diz que ela está presa e não sairá nunca. A bruxa o ameaça e diz que sabe que ele tem tanta vontade de vê-la como ela a ele. Por isso, fará o que for para se verem novamente. Carlos e Matilde estão na missa. Eles se preocupam, pois Padre Severino não está ali. Marina examina Severino. Ela diz ao tio que não gosta dos sintomas que ele apresenta e acredita que ele está com influenza, um vírus forte da gripe. Marina pede que o tio fique de cama, de repouso e que beba muita água. A Aurora revela para Matilde e Carlos que foi ela quem manipulou as válvulas dos tanques de vinho da casa de Augusto. Lázaro diz que Augusto soube que foi a Aurora e por isso a machucou. Lázaro decide levar a Aurora até a fazenda para ela descansar um pouco. Carlos e Matilde encontram Severino. Severino pede perdão pela sua ausência. Ele diz que está doente e não poderá atender às suas atividades paroquiais. Marina diz que seu tio ficará repousando vários dias. Ezequiel diz a Augusto que todas as válvulas estão alteradas. Augusto diz que sabe e fala que a culpada de tudo foi a Aurora. Augusto desconta sua raiva em um barril e dá machadadas. Matias diz ao tio que o telefone que ele o deu pertence ao escritório de um manicômio, onde Branca está. Adriana diz que não é possível que essa velha insuportável, até presa, dê um jeito de perturbar seu pai. Adriana diz a Matias que já tomou uma decisão a respeito deles dois e César. Adriana diz que vai falar primeiro com César. Ela fala que escolheu Matias e só não corre para beijá-lo e abraçá-lo porque antes de firmar algo com ele, tem que dar adeus ao César. Cheio de desejo, Matias vai até Adriana e a beija. Ele diz que a ama e ela também diz o mesmo. Renata reza na capela do hospital. Ela diz que Jerônimo tem razão e não é fácil ter uma relação com a filha de uma assassina. Ela reconhece que Josefina fez muito mal a Jerônimo e destruiu a família dele. Gonçalo pergunta como Roberta está. Deprimida, Roberta diz que está com medo. Ele diz que tudo ficará bem. Roberta diz que nunca vai se cansar de agradecer a Deus, que ele é seu pai e está muito arrependida de tudo que fez. Ela diz que tomara que algum dia todos a perdoem. Gonçalo diz que o importante é que ela está bem, mas na vida sempre terão novas oportunidades e eles devem aproveitá-las e olhar para o futuro. Roberta diz: para ela, nada será como antes. Ele torce para que assim seja. Renata chora e diz a Deus que se tudo isso não tivesse acontecido, poderia ter outra oportunidade com Jerônimo. Ela não consegue enganar a si mesma porque ama Jerônimo igual ou muito mais do que no começo. Roberta dá razão a Gonçalo e diz que ele verá suas mudanças através de suas ações. Ele beija a menina e sai. Em pensamento, Roberta diz: não vou te ver nunca mais, mamãe. Você mesma me tirou da sua vida. Vou ser Roberta Monterrubio Soberon e jamais serei Álvares como você. Não quero saber nada de você, Josefina. Te odeio muito. Regina diz a Jerônimo que nada daria mais alegria do que vê-lo feliz ao lado de Renata. Regina diz que mesmo que Renata não seja sua filha, desde o início despertou um sentimento lindo nela. Regina diz que vai cuidar de Roberta e Renata e farão elas se verem como irmãs e dará o amor, não o ódio, como Fina fez, porque Josefina foi a culpada por Roberta e Renata não se darem bem. Augusto pede que Ezequiel procure Aurora onde for e que suma com ela. Gonçalo diz a Regina que Roberta está estabilizada e o infarto fará ela repensar. Jerônimo diz que estar à beira da morte sempre provoca mudanças.
Depois que Jerônimo se retira, Gonçalo diz a Regina que amanhã saberão a verdade. Regina diz a Gonçalo que talvez seja perigoso Roberta ficar sozinha na casa enquanto Josefina está por aí. Ela diz que gostaria de levar Roberta para sua casa. Gonçalo sorri e concorda. Augusto pergunta se Ezequiel pode fazer o que ele pede. Ezequiel quase chora, mas aceita fazer o que o patrão pede. Jerônimo liga para Renata. Renata diz que está indo para a casa da sua tia Constança. Ela diz que precisava ficar sozinha um pouco para digerir tudo o que está acontecendo. Ela agradece por tudo e desliga. Carlos e Lázaro levam Aurora para a fazenda. Matilde diz que trará um chazinho para ela. Karina vê a Aurora ali. A Aurora diz a Lázaro que não sabe o que faria sem ele, porque não é a primeira vez que ele a salva. A Aurora diz que Lázaro é como seu anjo da guarda. Ela diz que Augusto é sem piedade e sem limites, e é capaz de tudo, e sente muito por Renata. Karina diz que quando Renata se acidentou, viu Augusto beijando ela, enquanto ela estava sedada. A Aurora fica surpresa. Matilde também. Karina vai para a cozinha. Matilde diz que a Aurora vai ir quando melhorar. Karina pede que ela não se apure, pois a Aurora é amiga de Lázaro. Matilde diz à madrinha que não sabe o que Lázaro tem e acha que a Aurora não sabe que ele e Karina são namorados. Matilde acha que Lázaro deveria dar um lugar a Karina na frente de Aurora. Renata volta para a empresa. Ela diz a Adriana que precisa muito dela. Marina liga para Jerônimo. Jerônimo atende e pergunta como ela está. Marina diz que bem, mas seu tio pegou influenza. Jerônimo diz que a viagem foi estressante e veio dizer a Renata que a mãe dela foi a assassina do seu irmão. Marina fica chocada. Jerônimo diz que não foi uma notícia fácil de dizer. Marina diz que depois dessa notícia, o abismo que os separa deve ser normal. Jerônimo pede para falarem disso quando voltar para a fazenda. Marina diz que pediu para ele ser sincero com ela e lhe dizer se houvesse mudanças nos sentimentos dele por Renata. Jerônimo combina de esclarecer tudo com ela quando voltar para a fazenda. Renata diz a Adriana que acha que sua reconciliação com Jerônimo é praticamente impossível por conta dela ser a filha da assassina do irmão dele. Renata diz à amiga que de verdade queria voltar com Jerônimo, mas muitas coisas o separam. Adriana aconselha a amiga e pede que ela não renuncie a nada por causa das ações de Josefina. Gonçalo e Regina propõem a Roberta dela morar na casa de Regina. Roberta se surpreende, porque mesmo depois de como tratou Regina, ela oferece a casa. Ela se faz de difícil. Josefina assiste ao jornal e vê uma reportagem onde lhe mostram como foragida da justiça, acusada de matar Rafael Gutierrez. Ela fica chocada porque agora todos sabem que ela é procurada pela justiça. Por isso, agora terá que se esconder. Branca vê a notícia no jornal sobre Josefina e fica passada. Branca tem interesse em Josefina. Carlos e Lázaro decidem deixar a Aurora na fazenda por um tempo. Manuela cuida de Aurora. Pela segurança de Aurora, o melhor lugar para ela ficar é ali, na Fazenda Bonita. Karina faz drama e está chateada. Ela comenta com Alzira sobre Aurora e Lázaro. Alzira pede que ela vá para a Fazenda Bonita. Karina diz que se Lázaro prefere ficar com Aurora, é problema dele. Alzira pede que Karina seja firme e fique presente, mas não deixe Aurora com Lázaro. Os números da empresa Monterrubio impressionam Gonçalo e ele fica feliz pelo seu sucesso e compartilha do seu êxito com Adriana, Matias e Honório. Gonçalo pede que Adriana e Matias vão a uma convenção dentro de 2 dias. Eles acabam aceitando. Regina cuida de Roberta e a alimenta. Roberta diz que consegue sozinha. Regina pede a Roberta para ela deixar ela ajudá-la. Regina diz que está feliz de estar perto dela e de Renata. Roberta diz a Regina que sua mãe nunca foi assim, nunca teve esses carinhos com ela. Regina pede que ela não pense nisso e nem fique triste. Roberta diz a Regina que adoraria ter uma mãe linda e amorosa como ela. Regina dá um beijo em Roberta. Renata diz à tia que vai ir para o hospital cuidar de Roberta, mas Honório logo chega para cuidar dela.
Constança percebe a tristeza de Renata. Renata diz que ficará bem. Ela elogia o progresso da recuperação de Constança. Constança diz que a ama. Renata diz o mesmo e se emociona. Jerônimo está pensativo. Marina vai ao apartamento de Jerônimo. Ela diz que não queria ficar esperando no povoado. Por isso, veio para esclarecer tudo com ele. Jerônimo pede desculpas a Marina pela tristeza que o que ele vai dizer pode causar nela, mas o seu coração, o seu corpo e sua alma só desejam estar ao lado de Renata. Marina fica surpresa e triste. Ele pede perdão. Marina diz que não tem nada para perdoá-lo, pois pediu sinceridade a ele. Jerônimo jura que não quer machucá-la. Marina diz que muitas vezes as verdades doem, mas as mentiras deixam feridas mais profundas. Jerônimo diz que por isso não quer mais mentiras na sua vida. Marina diz que sempre prefere a verdade. Ele diz que gostaria muito de tê-la conhecido em outras circunstâncias. Marina diz que já não tem jeito para eles, por isso deseja que ele seja muito feliz, porque ele merece. Os dois merecem. Marina pede que Jerônimo fique tranquilo, pois não voltará a incomodá-lo. Ele diz que ela jamais o incomodou e queria ter a amizade dela, mas acha que não é justo. Marina diz que no momento não, mas talvez mais pra frente. Marina se despede de Jerônimo e ao sair do apartamento dele, se derrama em lágrimas. Ela chora muito. Jerônimo fica triste. Ezequiel diz a Lázaro que precisa que ele o ajude com uma coisa que Augusto o encarregou. Jerônimo liga para Renata. Renata atende. Ela fala que está no hospital. Ele combina de se verem amanhã para jantarem. Renata tenta evitá-lo, mas ele pede que ela se esforce e aceite seu convite. Marina continua na sofrência de sempre e não aguenta a rejeição de Jerônimo, homem que ama. Ela diz: "Eu te perdi. Por pedir que você fosse honesto, eu te perdi." Augusto liga para Renata e pergunta como Roberta está. Ela diz que melhor. Ele pede desculpas a Renata pela forma que falou com ela. Renata pede que ele não se preocupe, mas não gosta das cenas de ciúmes e broncas dele. Ela pede para conversarem, porque está passando por uma crise existencial e precisa contar tudo para ele. Augusto diz que já soube quem estragou seu vinho, e foi a Aurora. E ela veio e disse tudo na sua cara. Renata estranha a atitude de Aurora. Augusto diz a Renata que está ajeitando tudo para ir vê-la em alguns dias. Ela espera que ele venha logo para conversarem. Matilde acredita que toda desgraça que lhe acontece ou acontece com os outros é por causa da sua maldição. Carlos pede que ela não pense nisso, porque se o padre pegou um vírus, é porque isso era para acontecer. Ela decide não pensar mais nisso. Ele a beija. Lázaro chega ali com Ezequiel e pedem para falar com Carlos. Adriana diz a Matias que César não atende suas ligações e acredita que ele deve estar mal. Matias diz a Adriana que gostaria que ela falasse com César antes deles viajarem para a convenção, porque quer se sentir livre com ela. Adriana promete que fará isso. Matias diz que gostaria que quando voltassem da viagem, eles dissessem sobre a relação deles para todos. Adriana diz que nessa viagem poderão não só conversar dos planos profissionais, como também terão planos para eles. Matias revela que quer ficar com ela e ela sorri e o beija. A Aurora está dormindo. Lázaro vai até ela. Ele a acorda e diz que precisa que ela se vista para ir embora. Ele diz que depois explica tudo para ela. Lázaro pega o relógio dela. Lázaro pede que ela não faça barulho, porque ninguém pode saber o que está acontecendo. Renata chega ao quarto de Roberta. Regina e Gonçalo revelam que Roberta vai morar na casa de Regina. Renata elogia a ideia, mas diz que pensou que cuidaria da sua irmã. Regina pede que Renata cuide de Roberta e que vá viver com elas em sua casa. Roberta também pede que Renata vá à sua casa. Regina oferece sua casa para elas duas de todo o coração. Renata aceita ir com Roberta para a casa de Regina e a agradece. Lázaro leva a Aurora até a caminhonete. Bem misteriosos e num clima de total suspense, os dois saem juntos. Hermínia vê os dois e se pergunta para onde eles estão indo. No dia seguinte, Matilde pergunta a Hermínia do seu irmão. Ela diz que não sabe. Boca aberta, Hermínia acaba revelando que Lázaro saiu à noite com a Aurora.
Karina escuta tudo e fica triste. Hermínia diz que Lázaro não voltou para dormir. Karina chora e sai correndo igual uma doida. Ezequiel vai até o escritório de Augusto e entrega para o patrão o relógio de Aurora como prova, dizendo que eliminou Aurora e deu um jeito nela. Augusto fica chocado. Ezequiel explica como atacou Aurora. Ele diz que bateu na cabeça de Aurora e a jogou com força no mar. Na realidade, descobrimos que Lázaro ajudou Aurora e simulou como se ela tivesse morrido mesmo, já que a mesma Aurora jogou sua mala no mar. Augusto diz a Ezequiel que ele é o único no qual pode confiar. Augusto dá para Ezequiel uma bolada de dinheiro, de grana, pelo trabalho que ele fez. Ezequiel tenta rejeitar, dizendo que fez isso para Augusto confiar nele. Augusto paga ele de todas as formas e diz que não gosta de ficar devendo ninguém. Lázaro leva a Aurora até o ônibus. A Aurora agradece a Lázaro por tudo, por salvar sua vida novamente. Ele diz que seu patrão Jerônimo e seu cunhado Carlos o avisou, e Ezequiel avisou tudo para eles. A Aurora diz que estará agradecida a vida toda por ele. Ele pede que ela se cuide muito e se esconda onde Augusto não possa encontrá-la, porque senão Ezequiel sofrerá as consequências com isso. Lázaro deseja uma boa viagem a Aurora e muita sorte. A Aurora se despede de Lázaro com um beijo na boca. Ele corresponde ao beijo. Lázaro desce do ônibus. Carlos telefona a Jerônimo e diz que foi a Aurora quem sabotou o vinho do Duran e o infeliz mandou alguém matá-la. Jerônimo fica chocado. Carlos diz que Lázaro ajudou a Aurora e ela já está fora de perigo. Jerônimo se tranquiliza, mas se zanga com a atitude de Augusto. Marina diz ao tio que ele foi diagnosticado com o vírus da influenza. Por isso, ele terá que se cuidar muito. Por 1 ou 2 semanas, terá que ficar de repouso. Ele se impressiona. Marina pede que ele também use máscaras para não contagiar ninguém. Severino não sabe o que fará com os compromissos da igreja. Marina diz que vão ter que mandar um padre substituto. Marina diz ao tio que ficará para cuidar dele. Severino percebe a sobrinha muito triste. Marina revela ao tio que terminou com Jerônimo. Ela pede ao tio para esperar passar uns dias para ela contar tudo para ele, porque está doendo muito. Severino pergunta à filha se ela voltará ao México. Marina diz que enquanto ele estiver doente, não. A enfermeira de Roberta, Raquel, está indo ao hospital. Josefina a encontra e pede ajuda dela. Josefina recorre a Raquel para que ela entregue para sua filha uma carta. Assustada, Raquel diz a Josefina que todos dizem que ela é uma assassina. Josefina diz que isso é mentira. Josefina consegue subornar Raquel para entregar a carta para Roberta. Renata diz à irmã que vai pegar um café na máquina e se ela precisar de algo é só chamar a enfermeira. Renata sai. A enfermeira entrega para Roberta a carta da mãe dela. Roberta abre e lê. Na carta, Josefina pede que Roberta não lhe julgue até conversar com ela, porque não aguenta a rejeição dela, e pede que ela não lhe traia, porque senão ela perderá tudo. Renata entra no quarto de Roberta e percebe ela estressada. Adriana procura por César no centro e o chama para conversarem. Ela pergunta como vai a dor de cabeça dele. César não se lembra de nada e começa a ter perdas de memória recente, igual a Dori. Adriana estranha o comportamento dele. César não se lembra. Adriana diz que precisa falar com ele e já não pode ficar adiantando isso. Adriana pede para se falarem com urgência. Ele pede para se verem à noite na casa dela. Adriana aceita. Ela pede que seja hoje à noite. Roberta rasga a carta de Josefina. Roberta diz à irmã que não quer mais saber da sua mãe. Roberta diz que não acredita mais na sua mãe. Renata diz que Josefina faz de tudo para se comunicar com ela. Isso quer dizer que ela ocupa um lugar bom no coração dela. Roberta renega ser filha de uma assassina. Renata tem o mesmo sentimento e diz que saber que sua mãe é uma assassina lhe afasta do amor da sua vida. Jerônimo. Roberta pergunta à irmã o que vão fazer. Marina vai à fazenda. Ela diz a Carlos e Matilde que seu padrinho pegou um vírus da gripe, que seu tio. Ela fala que no povoado está havendo uma epidemia. Marina fala que seu tio não poderá casá-los. Eles ficam tristes, mas entendem. Marina fica surpresa ao saber que já estão quase no final do mês. Em pensamento, ela diz que estão quase no final do mês e sua menstruação ainda não desceu.
Roberta diz a Renata que, como não terá filhos, ninguém herdará nada dela. Roberta pede que Renata não volte com Jerônimo, porque seria horrível ter um filho com ele, um filho que saísse tão doente quanto sua mãe. Renata diz que a maldade não se herda. Roberta diz a Renata que a assassina de Rafael foi a mãe delas e pede que ela deixe Jerônimo por bem, porque o que sua mãe fez com Rafael é algo muito difícil de perdoar. Raquel leva para Josefina a carta que Roberta rasgou. Raquel diz que não sabe se Roberta leu, porque quando entrou, ela estava com Renata. Raquel diz a Josefina que Roberta já vai sair do hospital daqui a algumas horas e não poderá mais ajudá-la. Josefina fica irritada. Roberta pede que Renata vá conseguir sua alta para que quando seu pai chegue, ela consiga sair. Renata sai. Falsa, como sempre, Roberta pega o telefone de Renata e liga para Augusto. Roberta pede que Augusto venha ao México, porque Renata está muito mal com o caso de sua mãe, e isso a afasta de Jerônimo. Mas assegura que Renata continua amando Jerônimo. Roberta diz a Augusto que tem uma notícia que afetará Renata muitíssimo e precisará dele. Sofrida e dramática, como sempre, Carina se lamenta com Alzira e pede para ficar na casa dela. Alzira permite e diz que aquela casa é dela. Carina diz que à noite Lázaro e Aurora saíram juntos e Hermínia viu. Carina diz que os homens são infiéis. Alzira fala que as mulheres também, já que passou por experiência própria. Carina decide procurar Severino. Matilde chora e diz a Carlos que está muito triste por terem que adiantar o casamento. Carlos diz que vão se casar quando o padre se recuperar. Lázaro chega. Ele pergunta por que Matilde está chorando. Matilde muda de humor e diz a Lázaro que já soube que ele saiu com Aurora. Ela o chama de desgraçado e pergunta como ele fez isso com Carina. Carlos e Lázaro decidem falar tudo para Matilde, mas pedem que ela guarde segredo. Ezequiel trabalha nas terras de Augusto. Augusto pergunta a Ezequiel se ele não escutou nenhuma fofoca ou conversa sobre o sumiço de Aurora. Ezequiel diz que jogou a Aurora no mar e acha que ninguém vai saber disso. Augusto diz que irá para o México. Ele deixa Ezequiel encarregado de tudo da fazenda. Carina visita Severino. Severino está usando máscara devido ao vírus que contraiu e não quer passar para ninguém. Carina pergunta ao padre se foi por causa de Lázaro estar estranho que ele pediu para ela adiantar a data do casamento. Ele diz que foi por outra coisa. Severino não crê que Lázaro esteja de namoricos com outra. O doutor diz a Álvaro que ele está ótimo e acha que ele já pode sair dali e voltar para a cadeia. Álvaro preferia ficar ali do que ter que voltar para a cadeia. Carlos explica toda a situação de Aurora para Matilde. Matilde entende e chama Augusto de infeliz. Carlos pede que ela não diga para ninguém aquilo. Matilde diz que não pode deixar Carina pensar mal do seu irmão e vai ter que contar nem que seja um pouco para ela. Carlos pede que ela não conte nada a ninguém que possa comprometê-los. Isaac liga para Carlos e diz que Álvaro está pronto. Vai estar pronto, na verdade, em 2 dias para ser transferido. Carlos agradece e diz que vai avisar o Jerônimo. Regina vai ao laboratório. Gonçalo e Jerônimo a acompanham. Ela espera com ansiedade pelo resultado dos exames de DNA. Regina pega o resultado dos exames e os abre. Regina fica surpresa com o que descobre e agradece a Deus. Regina diz que hoje, depois de quase 25 anos, tem certeza que sua filha está viva e que poderá abraçá-la e beijá-la. Jerônimo pergunta a Regina quem é a filha dela, Renata ou Roberta. Regina diz que sua filha é Roberta. Jerônimo e Gonçalo ficam surpresos com a revelação. Jerônimo não gosta muito, já que queria que fosse Renata.